Ele não te bate, mas não deixa você cortar o seu cabelo, porque ele não gosta de mulher com cabelo curto. Ele não te bate, mas faz pedir desculpas pelos erros dele. Ele não te bate, mas faz você procurar defeitos em si mesma. Ele não te bate, mas te manipula para que você não descubra merdas que ele faz. Ele não te bate, mas fala pros amigos que você é louca e histérica. Violência contra a mulher não é só física, fique atenta. O mar ontem bebeu a lua, agitou-se e virou toda maré. Tirou a maior onda, acordou em uma ressaca braba, espancou a praia e riu, do rio que desaguou em protesto. Depois virou a costa e quis correr em tesa via, arrebentou-se em uma penha-maria. Está começando o Lugar de Quarentena. Tempos de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente do extremo sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje nós vamos falar sobre a violência doméstica nas periferias, como mulheres e crianças estão sofrendo nessa pandemia já que estão passando mais tempo em casa. Para essa discussão, trazemos a Cris Rosa, moradora do Grajaú, atriz, doula, educadora, entre outras fazeduras, e Luciana de Barros, moradora do Grajaú e advogada. Eu tô tranquila aqui porque moro com a minha filha, né? A gente fica dentro de casa. Eu saio de vez em quando, faço alguns trabalhos no escritório com horários agendados. Então, hoje eu não vivencio muita dificuldade, né? Fico aqui dentro com ela, tentando nos preservar. Como a questão da violência doméstica atravessa você? Bom, questão da violência, eu vivi há 8 anos atrás, né? Já me libertei disso. Então, por isso que eu mencionei que a gente tá bem tranquilo aqui, porque não é uma coisa que eu vivencio hoje, é coisa do passado já. Para mim, na verdade, a violência doméstica sempre atravessou nas minhas pautas. Enquanto mulher negra periférica, eu identifiquei algumas violências que a gente vai sofrendo ao longo dos anos, bem depois delas terem sido vividas, que a gente identifica como também outros tipos de violências. A gente pensa que a violência doméstica ela só é física, então ela é só uma agressão e ignora outros fatores importantes, como violência psicológica, os relacionamentos abusivos. Então você percebe que ao longo dos anos você passa por várias experiências negativas que, ao final de tudo, ou quando você está num relacionamento mais tranquilo, ou quando você está numa situação de conforto enquanto mulher, você percebe que o que você passou é violência. Então, atualmente, eu não vivo nenhum tipo de violência, mas trabalho com muitas mulheres que sofrem violência doméstica, né? E gosto de ampliar o leque para a violência doméstica para além da agressão, porque eu acho que é importante as mulheres entenderem, inclusive, o que é violência doméstica. Então, um pouco disso. Eu tenho conversado com algumas amigas, assim, aqui no Grajaú a gente percebe que um distanciamento social meio que boicotado. Eu não sinto muita adesão por vários motivos, claro, óbvios, inclusive, né? A periferia precisa sair para trabalhar, então a gente percebe que tem um número muito baixo de adesão ao isolamento. Em troca com outras mulheres, com vizinhas, com as pessoas com quem eu convivo, existe um desgaste físico, emocional por estarem dentro de casa, né? As que conseguem estar, justamente porque triplicou a condição de estar dentro de casa, dos afazeres, e muitas mulheres se queixam do quanto que os homens eles têm reforçado cada vez mais os papéis de gêneros dentro de casa. Então, numa relação em que não se discute papéis de gênero, né? Eu falo isso porque eu sou nova, então eu discuto papéis de gênero com meu companheiro, mas muitas mulheres não discutem isso. É como se fosse algo dado. Você é mulher, então as tarefas domésticas ela te pertence. Então muitas mulheres estão esgotadas fisicamente, mentalmente, por conta dessa relação. Tinha-se um respiro, na verdade, quando os homens saíam de casa para ir trabalhar e elas podiam ter mais tranquilidade. Agora não, tá todo mundo dentro de casa. E esse todo mundo é estar 24 horas com esse autor dessa agressão. E quando eu falo agressão, não é só física. Eu tenho reparado isso, assim, em conversas que eu tenho com as minhas colegas e vizinhas, de um cansaço emocional. Não tive nenhuma
nenhum contato direto com uma mulher que sofreu algum tipo de violência durante a pandemia. Esse é um assunto que pra gente é bem complicado, né? Porque são várias questões que envolvem e de uma maneira, às vezes, é violento até falar sobre isso, né? Então, a gente do Arquiperifa tem um princípio de botar pessoas que vivenciam aquelas situações pra falar sobre elas na questão do lugar de fala mesmo, para que a gente possa entender os lugares de quarentena a partir dos lugares de fala. E dessa perspectiva da violência doméstica, isso se torna muito mais complicado, porque isso se torna muito mais sensível. Tem mulheres que ainda não podem se expor. Se uma mulher, por exemplo, está vivendo isso agora durante a quarentena, quem garante que ela conseguiu já se desvencilhar do seu agressor, né? Então, pra gente foi bem mais complexo encontrar pessoas que falassem sobre isso com a gente nesse episódio, por conta disso, por conta das dificuldades e das delicadezas que esse tema necessita, sabe? Então, a gente tem todo esse cuidado e toda essa vontade mesmo. Fica mais difícil de se desvencilhar, principalmente porque fica mais difícil de sair de telefonar também, né, gente? E aí partindo do princípio que a gente normalmente faz as nossas gravações partindo de Parelheiros e Marcilac, isso se tornou muito mais complicado. Então hoje, por exemplo, é o nosso primeiro episódio em que a gente não tem convidadas estritamente de Parelheiros e Marcilac. Estamos muito honradas de ter vocês aqui e muito felizes mesmo com a presença e com a disponibilidade. Só que essa também é uma realidade, né? De que as pessoas mais da ponta têm mais dificuldade de falar. O que tem acontecido no distanciamento mudou a dinâmica de uma mulher fazer a denúncia ou conseguir sair de uma situação de violência. A gente tinha um procedimento comum que eram mulheres que estavam nessa situação e pediam socorro, pediam ajuda para amigas, familiares, para vizinhas, para as pessoas que estavam ali ao seu redor. E agora a gente, com o distanciamento, vivencia uma dificuldade de encontrar essas pessoas fisicamente. Se o agressor, né, o autor da agressão está ali controlando os acessos, então internet, WhatsApp daquela mulher, ela vai ter menos ainda chance de pedir algum tipo de socorro, pedir auxílio. Então, se antes a mulher conseguia sair de casa, seja porque ela falava que ia para a feira e conversava com alguém sobre a violência que ela sofreu, ou seja para na hora da agressão pedir ajuda, hoje isso está quase que impossível. Ela está confinada junto com o autor da agressão, né? Então, os mecanismos também mudam. E isso que você está trazendo, que foi difícil de encontrar mulheres, é como que você tem tranquilidade de falar sobre esse assunto num ambiente que talvez você ainda conviva com o agressor, né? Sim. Partindo dos nossos últimos episódios, a gente entendeu que a quarentena foi um agravador das desigualdades sociais que a gente já vivia, principalmente nas periferias, e a violência doméstica não tem um resultado diferente disso, né? No início dessa quarentena, as ocorrências de violência doméstica em São Paulo já apresentavam um salto de 20%, 7.933 chamadas à PM, Polícia Militar, versus 6.624 chamadas comparado com o mesmo período do ano passado. E a tendência já era de alta, porque os dados mostravam uma aceleração nos últimos 6 dias da análise. É importante deixar aqui a observação de que os dados da PM não abarcam todos os tipos de crime no ambiente doméstico, e são acionamentos feitos por vizinhos ou terceiros que conseguem perceber as agressões, nem sempre parte das vítimas. Esses dados dos casos registrados pela PM foram apresentados em uma matéria no dia 20 de abril da Folha de São Paulo. A gente começou a falar um pouco sobre isso, né? Mas acho importante a gente entender melhor e conversar melhor sobre como se dá o agravamento da situação dessas mulheres, só pra gente começar a instigar o nosso pensamento. O que eu também andei pesquisando, porque isso, né, meu trabalho também vai de encontro a esse tema, é que é isso que a Fê trouxe, né? Houve o aumento, mas também a gente ainda trabalha com dados subnotificados. Então, isso sempre existiu, agora muito mais. Eu até pesquisei recentemente que, por mais que tenha aumentado o número de casos, o número de BOs diminuiu. Olha que interessante, né? Pensar que o número de boletim de ocorrência
violências diminui, mas não significa que não houve aumento na violência doméstica. E quando a gente fala de violência doméstica, como vocês trouxeram na apresentação, a gente fala de violência doméstica contra mulheres e contra crianças e adolescentes. Quando uma mulher sofre uma violência doméstica, toda a família sofre, se ela tem ali presenciando a agressão os filhos, né? Então isso reverbera, isso respinga para todo mundo que está ali. E tem se tornado muito mais difícil conversar sobre violência doméstica por conta do isolamento, né? Eu trabalho com grupos de crianças e adolescentes, mas a gente faz também encontro com famílias, a gente faz visitas domiciliares e tal, e agora por conta disso a gente não tem feito, e eu sinto muita necessidade de ir para os territórios, porque se a gente liga para uma mãe para perguntar, e aí, como é que estão as coisas, como é que as crianças estão, como é que você tá? Ai, tá bem e tal, mas eu tenho a necessidade de olhar no olho dela, porque o olho daquela mulher vai trazer se ela tá sofrendo algum tipo de violência ou não, ou se ela tá com o olho roxo literalmente, né? A gente precisa ver, a gente precisa sentir, o corpo fala, acredito muito nisso, né? Nas tensões corporais que uma vítima de violência traz. E a gente não tem conseguido fazer isso com a qualidade que a gente fazia, e o que agrava mais ainda, né? Porque elas não conseguem sair de uma situação de violência por vários motivos. Tem a dúvida se o sistema está funcionando ou não. Acho que a falta de informação também é um agravante para esse aumento da violência. O autor da agressão normalmente ameaça mais ainda, né? Ele diz assim, não adianta, você não tem para onde ir porque está fechado. Enfim, a gente precisa informar quais são os serviços que estão funcionando. Os serviços de atendimento à mulher, eles são essenciais, então eles não estão fechados. Mas assim, eu tô fazendo um emaranhado aqui dos assuntos porque tá me vindo, assim, vem vindo na cabeça esse pensamento de que para a mulher que está em situação de violência, o cerco está se fechando, porque a rede era o que ela tinha como suporte para conseguir. Agora essa rede não existe, ela precisa ir direto no órgão competente para pedir ajuda. E como é que faz, né? Como é que tem sido esse caminho? Eu tenho alguns casos de mulheres em fase de separação, divórcio, e muito particularmente quanto à quarentena, pelo que vocês estão falando, assim, eu tenho um caso muito que exemplifica isso. Uma pessoa que já vinha num processo de um casamento desgastante, que o cônjuge é bem ausente, e ela ainda não passou por nenhuma situação de agressão física. E essa pessoa, ela tem um acompanhamento de uma psicóloga e começou a tratar do divórcio comigo antes da quarentena. Então, o divórcio, eu sempre falo assim, que é uma questão que a pessoa vai amadurecendo, né? Não é uma coisa que a pessoa acorda já decidida, ela vai amadurecendo aquilo de acordo com a vivência que ela tem e toda a situação financeira, né? E ela vinha e ela decidiu na quarentena, porque agravou a situação, ela viu que era uma coisa que ela não conseguia mais suportar. E com a quarentena, eu fico até às vezes muito preocupada com essas pessoas, porque no caso dela, ela decidiu e hoje ela confinada com esse marido, ela não consegue nem me mandar documentos. Então eu fico imaginando até que ponto ela tá sendo vigiada, tá sendo coagida ali dentro, né? E a psicóloga dela já expôs isso, que fica com receio de que aconteça alguma coisa e a gente nem fique sabendo, né? Ou fique sabendo no momento que seja tardio, né? De se fazer alguma coisa. Porque ele tá ali o tempo todo, né? E você não sabe o que a pessoa tá vivendo ali em quatro paredes, né? Até o WhatsApp, ela demora para responder. Então você imagina o quanto ela tá sendo vigiada, né? E aí eu fico imaginando como esses dados que vocês passaram, o número de boletins diminuiu justamente por causa disso, porque as pessoas estão sofrendo, mas estão confinadas, né? Não podem sair por outras questões, mas também não podem sair daquele lugar por causa do agressor, né? A gente não sabe como funciona, até que ponto vão as ameaças, né? Mas a gente sabe que elas existem e que nem todo mundo consegue lidar com isso, né? Muitas vezes a mulher fica sendo agredida, inclusive verbalmente, e não consegue pedir socorro, né? E isso é muito complicado de você lidar, de você orientar, né? Porque hoje as mulheres, elas sabem o que elas podem fazer, quais os meios de pedir socorro, mas muitas vezes ela se sente coagida, né?
Pegando o gancho da fala da Lu sobre o que acontece em quatro paredes, que faltam testemunhas, no início desse mês a Lilia Schwartz escreveu uma matéria para Nexo que foi intitulada Casa não é a mesma coisa que lar e vice-versa. Essa matéria discute a conotação e a condição desse ambiente doméstico que nem sempre é tão acolhedor quanto muitos pintam. Os dados apresentados pela mesma matéria indicam que o mapa da violência de 2015 destaca que apenas em 2013, 13 mulheres morreram a cada dia vítimas de feminicídio, sendo que 30% dos assassinatos foram cometidos por parceiros, ex-maridos ou ex-companheiros. O panorama fica ainda mais sério se recortamos as taxas a partir do marcador de raça. Segundo dados retirados do mapa da violência, o assassinato de mulheres negras aumentou 54% entre 2003 e 2013, enquanto de brancas diminuiu na ordem de 9,8%. A gente entende que as desigualdades de raça e classe são fatores decisivos para entender quais são as mulheres que sofrem diretamente com isso e como. O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu estou acompanhando algumas conversas nas redes que eu participo de mulheres que estão buscando auxílio emergencial, de mães solos que encontraram o seu auxílio já sido retirado pelo pai, sendo que o pai não é o cuidador, não está com a criança. Quando eu falo dessas pessoas, eu estou falando de mulheres negras, majoritariamente, né? Já que a raça define classe social aqui no nosso país. Então, a gente está falando majoritariamente mulheres negras. Tem muitas mulheres que elas estão, por conta das mulheres serem aquelas que se encontram numa situação de chefe família, elas têm como o homem ali que ronda, ou que é o pai dos filhos, ou que está dentro de casa mesmo, elas estão sendo obrigadas a entregarem, inclusive, o auxílio emergencial para o marido, porque a gente sabe que ainda muitos homens detêm um controle financeiro da família, né? Então a mulher vai lá receber o auxílio emergencial e tem que entregar todo o dinheiro para o marido. As mulheres, elas têm trazido essas queixas, né, de quanto que tem sido, tentando encontrar uma palavra aqui, porque o quanto tem sido assim, tudo é muito absurdo, porque para além da violência que elas sofrem, elas têm ainda que passar por essa questão de que o pouco que elas recebem, elas precisam decidir junto, elas não têm autonomia financeira dentro desse lar, né? Que não é um lar, como a Fê acabou de trazer. Eu sempre penso no recorte de classe, nessa loucura que nós estamos vivendo, porque a gente não tem escolha, né? Enquanto mulheres periféricas, enquanto mulheres negras, de não trabalhar, por exemplo, né? Então, algumas mulheres estão indo trabalhar, que é uma outra situação que ocorre, ainda assim tendo que dar continuidade de todas as tarefas domésticas. A gente tem os filhos dessas mulheres que estão em casa sem escola, sem comida. É uma complexidade e um emaranhado de problemas que essa mulher vem sofrendo, que eu não consegui ainda nem fazer uma reflexão mais coerente sobre isso, sabe? Mas eu penso que cada vez mais tem sido... Esse peso tem aumentado nos corpos pretos, nos corpos periféricos, nas corpas, né? Nos corpos dessas mulheres, assim. É um peso que funda cada vez, que vai fundando, né? A gente já estava meio que um pouco embaixo e de repente a gente tem mais esse peso, assim, uma bigorna puxando o tempo inteiro pra gente, cada vez mais pesada. Eu fico pensando que essa questão da violência, ela vai além, né, na minha opinião, de raça. Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher que nunca dependi financeiramente do meu parceiro, eu sou uma mulher instruída, e quando eu passei pela agressão, eu vi, porque aí você vai em busca disso, né, eu vi outras mulheres igual, ou se não em situações diferentes, e aí você percebe que não é uma questão só de submissão, de raça, é uma questão que é a questão do homem, né? De muitos homens, de se acharem superiores, né? Eu sei que essas questões, elas tornam algumas mulheres mais vulneráveis, mas não é esse fator que limita, porque eu vivenciei a agressão, eu era uma mulher branca e instruída e eu vivenciei isso. E sou uma mulher da periferia, como muitas outras, mas quando eu fui buscar informações, a gente se aprofunda naquele problema, eu vi mulheres
iguais a mim, juíza, independente de raça e de profissão, de nível intelectual ou de situação financeira. Então, é a questão do machismo que está incutida em muitos homens que acham que exercem esse poder sobre nós através da violência, né? Se utilizam esse poder que tem mesmo sobre nós, né? Na questão da força, na autoridade, né? Então, assim, por isso que é uma questão muito complexa, né? Que se fosse um problema da periferia, você centralizaria ali, mas eu acho que é uma questão muito maior do que isso. Eu acho, assim, é a minha opinião, né? Eu gostaria só de falar um pouco sobre a fala que a Lu trouxe, me permitindo, inclusive, discordar, mas complementando, né? Eu também concordo que a violência, ela atinge todas as mulheres. Isso é um dado que está dado, né? Todas as mulheres sofrem a violência doméstica, ela sofre com esse machismo estrutural, ela sofre dentro de uma sociedade patriarcal, isso é fato. Como a Fê trouxe os dados, né? Quando a gente traz um recorte de classe e raça, a gente vê as mulheres negras sofrendo muito mais que as mulheres. Então, quando a gente traz o recorte de raça, é justamente para dizer que sim, todas as mulheres de todas as classes sociais sofrem violência, mas mulheres negras são muito mais violentadas do que as mulheres brancas. Quando a gente vê um índice de violência contra a mulher diminuindo de mulheres brancas e aumentando para as mulheres negras, a gente consegue entender que, para além de uma violência que abarca a nossa sociedade, tem um recorte ali que é preciso ser considerado para a gente saber quem são as mulheres que mais sofrem, né? Isso considerando todas as premissas, inclusive das subnotificações, né? As mulheres negras, poucas conseguem também ter um aparato jurídico de imediato, né? Tem a descrença do judiciário, tem a falta de informação, tem o medo. Isso também abarca todas as outras mulheres, né? Que é como a Lu trouxe, bem instruída, uma mulher branca que tinha informação, nem por isso ela deixou de ser vítima de uma violência. Isso é fato. Mas por que para algumas situações a gente vê recorrente na mídia como indignadas, né? As pessoas indignadas com um tipo de violência, e no nosso dia a dia aqui, quando a gente olha para a quebrada, a gente, entre aspas, naturaliza uma situação de violência doméstica. Porque a gente está trazendo que uma mulher ali de uma classe social diferente do que a nossa, se ela sofre uma agressão dentro de um elevador, choca de uma sociedade. Agora, se uma mulher ela é assassinada, ela é esfaqueada dentro de um barraco, isso é só mais uma mulher, né? Então a gente precisa sim sempre trazer esse recorte. Eu, pelo menos em toda a minha discussão, parto da premissa do recorte de classe e raça para a gente entender que sim, todas nós somos vítimas, fomos vítimas ou seremos ainda vítimas de violência por conta dessa sociedade que a gente vive, mas as mulheres negras sofrem muito mais, e a gente nem está falando das mulheres indígenas que precisam ainda tentar dialogar ou entender dentro do sistema que eles vivem para ver se enquadram ou não nas leis de Juruá, né? Porque eu estou trazendo até para o nosso recorte aqui, que é Parelheiros, que tem as aldeias indígenas, e conversando com as indígenas eu sei, porque elas trazem a dificuldade que é quando elas sofrem violência doméstica. Então acho que só para trazer um pouco de onde eu parto quando eu falo sobre raça e classe também. O Akperifa entende que o machismo impacta diferentemente dependendo da classe, etnia e gênero. O machismo também afeta os homens, por exemplo, principalmente os afeminados que performam a feminilidade, mas afeta mais as mulheres negras e pobres, que é a base da pirâmide. Eu uma vez ouvi a Djerá, que é uma referência indígena aqui de Parelheiros, dizendo que é exatamente isso, né? As mulheres negras estão na base da pirâmide e as mulheres indígenas nem estão dentro dela. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar esse recorte de raça e classe como fatores essenciais para entender justamente o que a gente faz nesse podcast. A gente entende os diferentes impactos do Covid-19 nas periferias, porque a gente não tem como universalizar esses impactos. Impacta de maneiras diferentes a pessoas diferentes
diferentes. E isso, para mim, se dá em qualquer outra circunstância. O machismo é uma delas. O machismo impacta a diversas pessoas de maneiras diferentes, porque elas estão classificadas socialmente de maneiras diferentes. Então, isso é uma reflexão que a gente traz de maneira muito forte, porque falar de território e em lutar pelo nosso território, a gente tem que entender que, por exemplo, Parelheiros é o território que tem mais pessoas negras na cidade de São Paulo. A gente não tem dados estritamente sobre Parelheiros e Marcilac, porque os dados não são feitos estritamente pra gente, mas é isso que a gente faz aqui. A gente quer entender quem somos nós para além das estatísticas, né? Eu queria até perguntar, já que você está trazendo a questão de Parelheiros, porque a gente está falando de como as mulheres estão denunciando, como elas estão conseguindo, a gente talvez ainda entre isso, mas Parelheiros tem sinal complicado, né? Eu conheço por vocês aí e pelo meu trabalho, o quão difícil é, inclusive, ter acesso virtual se for denunciar, né? Não sei se vocês pensaram em trazer alguma coisa nisso. Então, a gente faz esse podcast, basicamente, a gente tem ele em 2 formatos. Um formato, ele é no Spotify, né? E o outro é um podcast de 3 minutos, que é um resumo sobre o assunto. Porque, de fato, é isso, Cris. A nossa região não tem um acesso decente à internet e é o que precariza a informação. A precarização do acesso à informação, ele é algo muito real para o nosso território. E aí é isso, né? Como a Lu falou. Então, ela era uma mulher que já tinha informação, que já tinha como dar andamento a isso, mas e aí? Dentro do nosso território, a gente tem uma realidade de que tem lugar que não tem, se não tem sinal de internet, também não tem sinal de telefone. Tem regiões que não tem um ônibus perto, o ônibus demora 30 minutos, então para fugir, se for o caso, não funciona. A realidade aqui é de quem os dados realmente não contemplam a gente. Não só os dados, como também os direitos básicos, né? Então, hoje, em quarentena, tudo o espaço público se tornou um mundo virtual. E essas pessoas que estão nessa ponta não têm direito a esse acesso público. Sim, só complementando a fala da Ju, a Polícia Civil ela fez uma alteração para permitir o registro de casos pela delegacia eletrônica, né? Mas esse acesso à internet, ele realmente ainda não amplia o número de registros para essa região, porque a limitação ao eletrônico também é uma realidade. Tem uma coisa que eu vivencio isso até para orientar minhas clientes. A mulher, ela sente várias, não só a falta da ferramenta para denunciar, ela sente diversos outros sentimentos. Ela vai ter medo, ela tem medo do que vai acontecer com o pai dos filhos, né? Eu, particularmente, eu não sei se por causa da minha profissão, eu senti vergonha, mesmo sabendo, tendo nitidamente na minha cabeça isso, até porque faz parte do meu cotidiano, da minha profissão, eu senti vergonha de ter que denunciar, de ter que seguir aqueles passos que a gente sabe que tem que seguir, começando por um boletim de ocorrência e dar prosseguimento a isso. Isto porque eu tive esse sentimento mesmo sabendo que eu tinha para onde voltar, né? E eu fico imaginando mulheres que não têm, né? Que tá confinada e que muitas vivem ali sob o jugo desse parceiro que agride e não tem outra escolha, né? Então, não só a falta da ferramenta, como a questão que envolve de tudo, né? A partir daquela denúncia. Eu fiquei presa dentro do banheiro, com o celular na mão, sabendo que eu podia ligar para a polícia, eu tive medo. Então, assim, é uma situação muito complexa. E eu conheço a teoria, e mesmo assim, para mim, tinha uma complexidade enorme de situações que, a partir do momento que você passa por aquilo, você tem que decidir, faço ou não faço, sigo adiante ou não. E digo para vocês, tem que ter muita coragem, muita força para seguir, porque você vai encarar a sua dificuldade com o mundo como outras questões de pessoas que vão te julgar, família, como você vai lidar com aquilo, com seus filhos. É uma situação muito complexa mesmo. A nossa próxima pergunta já começou a falar mesmo, né? Eu acho que das violências que eu já sofri, né? A parte mais difícil é denunciar, né? A parte mais difícil é falar sobre o assunto. E aí essas decisões, elas parecem que te perturbam por bons tempos, né? Eu queria que você contasse um pouco mais como foi pra você, se você se sentia à vontade, obviamente, de como foi esse processo de denúncia, se você teve alguma ajuda, coisas assim.
Eu digo que isso, não que tenha sido bom o que eu passei, mas foi bom eu conhecer o outro lado. Hoje eu tenho uma visão diferente, eu acho que eu me entrego mais e dói muito mais na minha alma quando eu atendo uma mulher que passa, né, pelo que eu passei, né, porque eu consigo sentir na pele, a verdade é essa. Quando alguém me pergunta, é tranquilo pra você falar sobre isso? Se vocês estivessem me vendo agora, vocês me viriam, você vê que mexe comigo, porque é uma ferida que ela adormece, mas sempre quando você vai mexer naquilo, essa ferida sangra. Então, eu digo pra vocês, uma mulher que passa por uma situação dessa, não vai ser o tempo que vai apagar, é uma ferida. A gente toca, a gente vive outras coisas, você supera, né, entre aspas, mas é sempre uma ferida que sangra. É difícil, não é uma coisa assim que você olha pra trás e você lembra sem sangrar, entendeu? Então, quando eu passei, eu era uma pessoa bem consciente na hora quando eu passei. Como eu falei pra vocês, eu fiquei presa num banheiro, eu estava com um celular na mão e eu sabia que eu podia ligar pra polícia, mas a partir daquele momento eu sabia tudo o que ia acontecer, né? Então, assim, eu tava muito lúcida de como seria a partir daquilo ali. Então, eu não liguei, porque além de eu ter sido agredida, eu estava em cárcere, né? Eu poderia ter ligado pra polícia, eu sabia que a partir daquele momento ele já seria autuado, né? E ele responderia as duas coisas. Pra vocês terem uma ideia do que eu falo isso do que o tempo passou, são 8 anos. E se você me visse agora, vocês viriam que eu estou até trêmula pra falar desse assunto, porque é essa ferida que sangra e não tem como eu falar sobre isso e eu não me emocionar. Mas é uma coisa que eu consigo falar, sim. E que muitas mulheres, se você vai falar com ela agora, ela vai chorar, você vai ver o emocional dela transbordando. Eu consigo falar porque eu amadureci isso, são 8 anos. Então, o que aconteceu? Eu não liguei de imediato pra polícia, eu pedi ajuda pro porteiro, que manifestou uma negativa, que não podia fazer nada, chamar a polícia, a não ser que, quer dizer, ele poderia, se eu chamasse a polícia, se eu concordasse com isso, e eles iam arrombar a porta. Então, eu não quis, né? Eu consegui chamar o meu sogro na época, e foi ele que me tirou de lá, e eu já desci no elevador. Foi uma coisa muito engraçada, porque eu tava machucada, só que eu não me dei conta, né? E eu desci no elevador com ele e com 2 seguranças, e eles me olhavam muito, tipo, tentando entender o que eu tinha passado, porque o meu rosto tava machucado, né? Então eles ficaram me olhando e tentando decifrar aquilo, e você já se depara com o julgamento masculino, né? O tempo todo. As pessoas, eu passo por isso desde esses 8 anos, o tempo todo as pessoas, quando eu falo sobre isso, as pessoas me questionam o que eu fiz. Então, eu refleti muito sobre isso, do quanto a vítima, ela se torna cúmplice daquele crime, entendeu? Muita gente me questionou o que eu fiz, e com o tempo, eu fui amadurecendo isso, de que é o questionamento errado, né? Porque independente do seu ato, aquela agressão não deveria existir, né? Porque existem os meios, e eu oriento, inclusive homens, né? Eu não trabalho só com mulheres, né? Hoje eu atendo homens que falam, mas ela me provoca, ela faz isso, e eu oriento o que é o correto você fazer. Já a agressão não é a medida correta. E aí, por isso que eu falo pra vocês da nossa sociedade machista, né? Porque, inclusive, mulheres já tiveram esse comportamento comigo, de me questionarem o que eu fiz. Que eu fiz para merecer aquilo. E aí eu tenho que me posicionar e falar assim, não, eu sou vítima, eu não sou coautora, eu sou vítima. E a gente tem que estar lembrando ainda as pessoas, né, de que, ele estava errado, independente do que eu fizesse, ele estava errado. Então, imagina, né, eu sou uma mulher que trabalho com isso, e eu passei por isso, então eu estou dos 2 lados. Então eu tenho que ficar refletindo sobre isso, e como se eu tivesse que dar aula. Não, eu não sou cúmplice, eu não sou coautora da minha própria agressão, sou vítima. E mulheres, né, chama atenção isso, de que mulheres fazem um julgamento errado também, né, isso por conta da criação, de como é a nossa sociedade, né. Então, como eu tava falando pra vocês, aí eu procurei uma delegacia, fiz o boletim de ocorrência, e também já acompanhei outras mulheres, eles dão suporte, mas sempre tem esse olhar, o olhar do julgamento, de que, por que você
passou por isso, como que uma mulher instruída passa por isso. E eu fiz a comunicação, né, na Polícia Civil, e depois eu não representei, porque foi uma decisão, como ela falou, de que é uma decisão a todo tempo, né, de que caminho você seguir. Eu não representei, o que significa que ele não respondeu criminalmente por isso, né, porque por ter uma relação com a família, eu decidi, assim, de quando aconteceu, que se eu não me sentisse ameaçada mais, se aquilo foi pontual e acabou, eu não daria prosseguimento, mas isso foi uma questão muito minha, muito particular, do que eu queria enfrentar, do que eu achava que era certo, né? Eu tive meus motivos para não dar prosseguimento, mas por isso, de que depois eu não me senti ameaçada mais. A partir do momento que eu passei por aquilo, eu fiz o boletim, ele sabia que eu tinha feito isso, eu fiz com que ele soubesse dessa comunicação, ele não me procurou mais e eu não me senti mais ameaçada, entendeu? Então, para mim, se encerrou. Mas a instrução que a gente dá é que se faça o boletim, primeiramente, porque é uma forma de você se resguardar. Se você vai dar prosseguimento depois, isso aí é muito particular, né? Porque a gente sabe o caminho, mas eu acho que cada pessoa tem as suas decisões do que quer fazer com o próximo, porque a partir do momento que vira uma ação penal, você sabe que você prolonga aquilo também, você tem que estar preparado para depois, para estar acompanhando, para estar participando de audiência, esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito particular da pessoa. É como se aquela ferida, ela não se fechasse com aquela agressão. Você tem que estar consciente de que ela vai continuar aberta. Isso é muito real, né? É uma coisa que a gente leva pra lidar na vida, né? As pessoas sempre estão mais preocupadas em descobrir quais foram os seus erros do que entender a violência que você sofreu. Isso é uma realidade. A gente tava aqui lembrando do caso do Alex, um menino de 8 anos que morreu porque gostava de lavar louça. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui na conversa, né? A violência doméstica, ela atinge diretamente a mulher, mas também reflete na criança que presencia essa situação ou também passa pela violência infantil. Cris, eu queria que você pudesse explicar mais o que você entende disso e como que você trabalha sobre isso. Quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, a gente entende a violência intrafamiliar, que é uma violência que acontece ali, na maioria dos casos, com o atual companheiro ou o ex-companheiro, que é o pai das crianças, dos filhos. Então, uma mulher que sofre a violência doméstica, a criança e adolescente, ela também vai ser vitimizada quando presencia ou quando se depara com essa situação. Os serviços de acolhimento são diferentes, o que dificulta uma qualidade no atendimento, porque quando a gente fala de violência infanto-juvenil, a gente também tem os mesmos tipos de violência. A violência ecológica, a violência física, a violência sexual, o assédio moral, que está dentro da psicológica. Então, uma criança que presencia a violência que a mãe vive, ela precisa de um atendimento específico, assim como a mãe também precisa de um atendimento específico. Se a mãe sofre violência doméstica psicológica, por exemplo, também vai ali ter crianças e adolescentes vitimadas por essa mesma situação. Então, dentro desse contexto, é muito difícil os serviços, eles dialogarem, porque são serviços separados. Ainda que o Centro de Referência da Mulher, quando uma mulher tem o atendimento por lá, consegue abranger toda a família e pensar nas crianças e no adolescente, tem um atendimento, tem um serviço específico para criança e adolescente vítimas de violência. Então, por não trabalharem de forma intersetorial, isso dificulta um pouco o acesso, dificulta um pouco a qualidade do trabalho, não que não seja feito, né? Isso é uma coisa, da violência doméstica contra a mulher que reverbera nas crianças e adolescentes. E a gente tem a violência doméstica infanto-juvenil, que são as violências sofridas por essas crianças e adolescentes em várias formas, que é no caso aí do Alex. A criança e o adolescente vítima de violência, ela tem serviços específicos, só que a maioria desses serviços específicos, eles não são porta-abertas. Então, vou dar um exemplo aqui para nossa realidade. Uma criança que sofre algum tipo de violência, a gente também tem lá as formas de denúncia, ou a própria criança também pode pedir ajuda. Ela tem o Disque 100, ela tem um 90, que é algo emergencial, e tem o conselho tutelar. Quando digo ela, seria a pessoa que quer denunciar
denunciar essa violência contra a criança e adolescente. Esses serviços, eles são portas de entrada, eles recebem essa denúncia. Dependendo da situação, a criança ela é retirada de imediato da família, mas na maioria dos casos, isso vai encaminhando para outros serviços. A gente tem um serviço especializado, que é o SPVV, que é uma sigla para Serviços de Proteção à Vítima de Violência. Tem uma unidade em Parelheiros e uma aqui na Capela do Socorro, que fica próxima à cidade Dutra, e os conselhos tutelares. Isso estou falando de uma forma geral, assim, que é como eu trabalho. Quando uma criança entra num serviço que ela sofreu um tipo de violência, seja ela psicológica, fatal, né, no caso do Alex, que é isso. O serviço de proteção é quando a violência já aconteceu. Então, para que não chegue numa fatalidade, é preciso que toda uma família seja ali atendida, para entender onde está a raiz da violência. E na maioria dos casos, a raiz na violência está na estrutura machista que permeia aquela família, né? O pai que não aceita uma criança sensível ou afeminada, o pai que não aceita que a menina tenha comportamentos ou que use roupas ditas masculinas, ditas para meninas, ou tenha um comportamento mais masculinizado. Tem ali uma estrutura de que a parte masculina da família, seja o pai, que na maioria dos casos de vítimas de violência, o agressor, o suposto agressor, ele é da família, então é pai, padrasto, tio, irmão, primo, dificilmente é de uma pessoa fora, na maioria dos casos é intrafamiliar. Então, o SPVV ele vai atender essas crianças que já sofreram violência. E como trabalhar para que elas não sejam revitimizadas, para que elas não fiquem ali, um pouco do que a Lu trouxe, né? Cada vez mais as pessoas julgando, cada vez mais as pessoas olhando, perguntando o que será que aconteceu. Então, é um serviço especializado, um serviço de proteção, um serviço que vai acolher, vai fazer o atendimento qualificado para essa criança e adolescente vítima de qualquer tipo de violência. E tentar, com a rede, encaminhar também a família. E normalmente, quando vai encaminhar a família, você percebe que a mãe sofre violência doméstica, ou está dentro de uma situação abusiva, ou é solitária na maternidade, enfim, vários outros aspectos. Respondeu lindamente. É importante a gente entender que a violência doméstica, ela se dá de diversas maneiras, né? E como que a gente pode agir em cada uma delas. A matéria da Folha que citei no início da conversa sobre o aumento dos casos na quarentena também aponta que todos os casos estão previstos na Lei Maria da Penha, ou seja, tratam de violência contra as mulheres, mas também contra as crianças e adolescentes no âmbito familiar, mesmo fora de casa. A Fabiola Sucassas, promotora do MP e assessora de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral de Justiça, conta que as crianças expostas são vítimas tanto quanto e comenta sobre os potenciais exacerbadores das tensões domésticas, consumo de álcool, adoecimento mental, ansiedade ou depressão e o estresse causado pela falta de recursos. Tudo isso que a quarentena agrava e destaca bastante, né, gente? A gente, primeiramente, agradece imensamente esse encontro com vocês. Ele foi, assim, sinceramente, tá muito potente no sentido do encontro mesmo. A necessidade de se falar sobre isso, de se conversar sobre o assunto, é imensa, né? Nesse podcast a gente fala sobre a violência doméstica. Ela envolve uma série de violências e agressões e nem sempre a denúncia tem uma capacidade de registro, né? A quarentena, como a gente já falou, reforça esse isolamento e destaca os efeitos do machismo no Brasil, em São Paulo, em Parelheiros, em Marcilac e no Grajaú, aí na ponta de vocês, e em muitos outros lugares do mundo. É importante que a gente tenha como base essa rede de apoio de mulheres com ferramentas e visibilidade, e a visibilidade do tema, para que a gente construa formas de fortalecer essa pauta. Então a gente agradece imensamente o encontro com vocês hoje. Eu queria saber se vocês querem fazer uma fala final. A gente tem ali, como a Fê falou, na Lei Maria da Penha, ela é, se eu não me engano, não sei isso de memória, mas eu posso confirmar, acho que ela é a terceira lei no mundo reconhecida pela ONU no combate à violência de gênero. Então, ela é abrangente, ela não é só uma violência contra a mulher, ela é um combate de violência de gênero, o que diz muito quando a gente vive aí, enquanto a gente vive aí numa sociedade machista. E alguns aspectos
aspectos muito fundamentais da Lei Maria da Penha são educacionais, assistenciais e punitivos, né? Ela tem uma amplitude quando você pensa em olhar também para o agressor e entender que esse agressor precisa ser reeducado no seu pensar enquanto homem, né? A gente precisa, é muito importante a gente falar sobre machismo com os homens, é fundamental isso. Tem os aspectos assistenciais, que é o atendimento, o acolhimento para essa mulher vítima de violência, e os aspectos punitivos. Claro que ela ainda tem muita dificuldade na aplicabilidade da lei, por conta de uma má vontade do governo, né? O Estado ele não consegue garantir que a lei seja eficaz, principalmente injetando recursos em postos ou em serviços, centros de acolhidas para mulheres. Então a gente tem aqui vários equipamentos públicos fechados ou fechando porque não tem adesão ou porque não tem procura, indo contra a quantidade de casos que vem aumentando. Quer dizer, por que não tem procura? Então, se não tem procura, fecha, né? Ao invés de entender na raiz do problema. Então, acho que é importante falar que existe os centros de referência à mulher, que são centros que são serviços essenciais, então eles não estão fechados, eles estão funcionando e eles têm até, inclusive, um esquema de patrulha. Então, agora, na situação da pandemia, o que acontece? A mulher, o ideal é entrar em contato diretamente com o 90 se for uma situação emergencial, se é preciso retirar o agressor naquele momento, no caso, e tem um 80, que é também um disque denúncia aí de violência contra a mulher. Mas o centro de referência, ele também é fundamental para que a mulher ela receba orientação antes de tomar qualquer atitude, que é um pouco também do que a Lu trouxe, né? Às vezes você não sabe o que fazer, então se a ação já aconteceu e você quer buscar uma orientação, os centros de referências, eles estão abertos, eles são serviços fundamentais. Eu tenho acompanhado muito post no Instagram, nas redes sociais, então no Facebook também, do Instituto Maria da Penha. E lá elas têm campanhas virtuais, campanhas inclusive silenciosas, para aquela mulher que não pode mostrar que está vendo um vídeo de encorajamento para denúncia, as campanhas são em silêncio, então vale a pena acessar o Instagram e as redes sociais como um todo, né, do Instituto Maria da Penha. Tem alguns podcasts também falando sobre violência contra a mulher, então seriam umas indicações nesse sentido aí, enquanto a gente está verticalizando nossas ferramentas para o virtual, né. E também agradecer muito o convite, me sinto super em casa, vindo de Parelheiros. Já falei que eu adotei Parelheiros como a minha região de coração, e obrigada mais uma vez aí pelo convite. É importante falar que a partir do momento que a mulher busca ajuda numa delegacia, eu participei de uma palestra há pouco tempo com a delegada da Delegacia da Mulher de Santo Amaro, aquela mesma que acompanhou o caso do Neymar, né, que ela ficou famosa. É muito importante isso porque a mulher se sente muito perdida, né, mas na delegacia eles encaminham mulheres para quando não tem para onde voltar, né, para não voltar para esse dito lar do agressor, eles têm todo um suporte depois, né? Então, assim, a mulher que se sente meio perdida, a partir do momento que chega na delegacia da mulher, ali você encontra todo o suporte, toda a orientação do que pode ser feito, inclusive esse encaminhamento temporário. Tem uns lares que recebem a mãe, inclusive com os filhos, entendeu? Então, é bem importante isso, a partir do momento que buscar ajuda, se sentir amparada, né? Eu também, diversos lugares com assistência psicológica, social. Então, sempre buscar ajuda, né? Porque a gente nem nasce, né? Não tá sozinha no mundo. Quero agradecer também, embora seja um assunto delicado e sempre doloroso, eu quero agradecer porque é sempre importante a gente pode ajudar a iluminar o caminho de outras mulheres. Isso é a nossa parte da missão, tá bom, meninas? Muito obrigada, viu? Nós agradecemos imensamente as indicações, Cris. Agradecemos imensamente a participação de vocês.
O Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes e, por isso, nasce o Lugar de Quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo. Os episódios são publicados quinzenalmente às quintas, às 19 horas. Compartilha com os amigos e deixa sua sugestão pra gente. Não esquece de seguir o Arquiperifa nas redes, @Arquiperifa. É só buscar a gente no Facebook e no Instagram. A vinheta da vez é na voz da Marcela e da Tamires. Tamires, desde muito cedo, se apaixonou por livros e principalmente por poesia. Aos 8 anos, já participava de saraus na escola e aos 10 anos começou a declamar no Sarauê, um sarau que acontece na região onde moram. Como sempre foi acompanhada da sua irmã mais nova, a Marcela também tomou gosto por escrever e declamar nos saraus. Hoje, elas participam do sarau Resistir é Preciso, que também acontece na região de Parelheiros. Ao participar do coletivo, incentivam outras crianças e adolescentes a participarem ativamente de ações culturais. O estímulo dos pais e familiares e a frequência à Biblioteca Caminhos da Leitura também foram essenciais para o desenvolvimento das duas em relação à leitura e escrita literária. O mar ontem bebeu a lua, agitou-se e virou toda maré. Tirou a maior onda, acordou em uma ressaca braba, espancou a praia e riu, do rio que desaguou em protesto. Depois virou a costa e quis correr em tesa via. Arrebentou-se em uma penha-maria. Ele não te bate, mas não deixa você cortar o seu cabelo porque ele não gosta de mulher com cabelo curto. Ele não te bate, mas faz pedir desculpas pelos erros dele. Ele não te bate, mas faz você procurar defeitos em si mesma. Ele não te bate, mas te manipula para que você não descubra merdas que ele faz. Ele não te bate, mas fala pros amigos que você é louca e histérica. Violência contra a mulher não é só física, fique atenta. Fortaleça o corre dos artistas periféricos. Procura no Face Valdineia Sodré para acompanhar o trabalho das meninas. Disque 180 para denunciar violência contra a mulher e 100 para denunciar violência sexual contra crianças. Se cuida, fique ligado e até mais.